Bom dia, pessoal. Vida no trecho de volta. Olha eles aí, olha. Tá aqui. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Olha aí, Bob pai, Bob pai. Marlo teve um probleminha na orelha dele. Teve que drenar. Machucou a orelha, deu uma bolsa de sangue, teve que drenar. Sayuri. Levei no hospital público com a orelha aqui em São Paulo. E aí foi drenado. Os filhotinhos, olha como tão grandes os filhotinhos, olha. O filhotinho viajou no final do ano na caminha, bebezinho, olha. Tão grande já, tá vendo? Então, com mais de 3 meses. Hoje é dia 29, amanhã é 30. Vamos tomar a segunda dose da V11. Então tá aí, tá todo mundo aqui, gente. Dando uma atualizada no canal pra vocês. Olha só. Tudo querendo. Já comeram, acordei cedo. Naquela preguicinha de segunda-feira, né? Sábado e domingo é minha feira mais puxada, tem que acordar mais cedo. Eu acordei com eles arranhando a porta, querendo entrar no quarto. Deixei dormir todo mundo fora do quarto, porque tem alguns que entram no quarto, fica só a Sayuri ficou no quarto. Ei, não. É o Yuri batendo na Suzy. O Yuri dando um pau na Suzy. Pode o negócio, essa é a cara dele ali, ó. Olha o Yuri ali, ó. Esse é o Yuri, você lembra dele, né? Mas acho que tudo é ciúme, né? Porque fica tudo em volta de mim, querendo subir. Aí um fica em cima dos outros, tá? Estão sujinhos porque a Morena viajou. Quando chegar vai dar banho neles. A Morena tá lá, foi pro aniversário da nossa netinha, a Liz. Liz fez 3 aninhos, graças a Deus. E aí quando ela chegar, ela vai dar um banhozinho neles, vai banhar todo mundo, tá? Então aqui, para atualizar vocês sobre os cachorrinhos, os 14 cachorrinhos. Olha aqui, ó, que bonitinho. Que bonitinho de papai. Olha que bonitinho de papai aqui, ó. Olha que bonitinho de papai. Bonitinho. Aqui é a Suzy. Isso aqui é Mel. Vocês lembram da Mel? A Mel teve que ser tosada, que andou dando uns carocinhos nela. Ainda tem que tratar ainda. A gente tosou para ficar melhor para tratar. Então, esse cachorrinho de raça dá trabalho, são muito sensíveis. Qualquer coisa tá um probleminha, a gente tem que estar se desdobrando para tratar. Graças a Deus o Marlon fez a drenagem do líquido que estava na orelha. O machucado aqui, ó, tá querendo brigar os dois aqui, ó. É os dois irmãos briguentos, é o Marlon e o Laio, tá? Tanto é que a orelhinha estava maior, estava inchada. A doutora falou que pode voltar a inchar. Tô sentindo que ela tá mais inchada. Acho que eu vou ter que levar lá. Tá dando nada dele. Vocês estão aí. Ei, vamos parar. Tá bom? Aqui eu mostrar pra vocês eles aqui. Tá tudo bem? Comigo não tá legal porque tô sozinho. Tem que me virar. Sozinho aqui pra cuidar deles, fazer feira e cuidar da casa. A baguncinha que eles fazem, tá bom? Eu vou inverter a imagem pra mim, pra eu conversar um pouquinho com vocês, tá? Bom, como falei pra vocês, voltando ao vídeo, né? Hoje é segunda-feira. E aí é dia da gente acordar do cansaço, né? Adquirido com as feiras de final de semana, sábado e domingo, como eu falei pra vocês, é a feira mais corrida pra mim. Eu tenho que acordar muito cedo. E aí, o que acontece? Minha mulher tá viajando, ela foi lá pro aniversário da Alice, como eu já falei pra vocês. A Alice fez 3 aninhos. Eu tive que ficar, porque como é que a gente vai fazer 2 viagens, 3 viagens no ano com os cachorrinhos, né? A despesa é grande para viajar. Combustível caro, pedágio caro, né? Como é que fica?
A gente viajar com um carro cheio de cachorrinho, né? Sendo que as contas chegam e alguém tem que pagar essas contas, né? Então assim, não é fácil pra gente. Não é fácil pra gente viver. Não tá fácil pra gente viver. Né? As coisas estão aumentando muito. Então assim, a gente não tem outra saída senão trabalhar mais. Então a gente tem que trabalhar, se possível for, em 2 empregos, 3 empregos, porque é um absurdo, né, as coisas do jeito que estão aí. E nossa saída é trabalhar. Não tem outra saída a não ser trabalhar. Né? Existe um ditado que diz assim: se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Eu não sei qual seria a resposta correta, mas hoje a gente não pode desistir. Desistir seria parar. Né? Tem tanta gente aí que está desistindo da vida e está parando no tempo porque não separou, não organizou o seu dia, né? Não organiza o seu mês, não organizou o seu ano. A gente não pode confundir a fantasia com a realidade, né? A gente não pode confundir um sonho com pesadelo. Às vezes a gente tem um bom sonho à noite e a gente queria nem acordar desse sonho, porque tem um sonho que é tão gostoso, né? E aí por algum motivo a gente acorda e aí, poxa vida, se a gente pudesse voltar a sonhar, pudesse viver aquilo que a gente estava vivendo no sonho, né? Tão bom que o sonho era. Mas o que acontece? Quando a gente às vezes leva a nossa noite de sono a alguma tribulação, alguma dificuldade do nosso dia, a gente, ao invés de ter bom sonho, a gente tem o tal do pesadelo, né? Aí vem o pesadelo. Mas, na verdade, eu acredito que o que acaba ocasionando esses pesadelos é a falta da gente se organizar na vida, né? Eu tô lavando a louça, gente. Tô lavando a louça aqui, ao mesmo tempo eu tô fazendo café. Eu tô a fim de tomar um cafezinho. Tava a fim de tomar um cafezinho gostoso. E aí o que acontece? Eu tô conversando com vocês e tô aqui fazendo café. Fazer pouquinho café porque é só eu. E café é bom, mas a gente não pode fazer uso de café. Ontem eu fui pra feira, levei o café pra feira e ainda sobrou, vou devolver aqui, jogar fora. Porque a gente não pode jogar fora porque o café tá caro. Mas, poxa vida, a vida já tá difícil. Se você ficar aproveitando o cafezinho do dia anterior, a vida perde a graça, né? A vida, o nosso dia começa com um bom dia, e um bom dia sempre vem com um cafezinho fresquinho. Um bom dia vem com o resultado de uma boa noite de sono. Eu, há um tempo atrás aí, eu estava com uma dificuldade danada para dormir, não estava conseguindo dormir, mas eu chamei a responsabilidade para mim mesmo, de estar me organizando para ter uma boa noite de sono. Eu falei, olha, custe o que custar, eu vou ter que me organizar para eu dormir melhor, porque desse jeito não dá. Então eu comecei a me desapegar do dia, o que deu para eu fazer durante o dia eu fiz, e deixar a minha noite, que está começando cedo, procurei dormir mais cedo, né, cobrando da Morena para que ela desligue o celular, apague a luz para eu dormir. A Morena, ela estava com a mania danada de ficar até
meia-noite no celular. Tô querendo dormir e ela com o celular na nossa cara, vendo vídeo, assistindo umas coisas que ela gosta de assistir. E aí eu cobro dela, a cama é para dormir. A gente tem que se organizar e deixar a nossa cama para nós dormir. Eu acho que a gente não deveria nem instalar televisão no quarto. Tem gente que instala uma televisão dentro do quarto. Eu acho que não pode. Eu vou falando com vocês e vou andando aqui. Vou pegar aqui o café. O café e o açúcar. Aqui, ó. Vou pegar o café e o açúcar, tá? Para poder estar temperando o cafezinho. Então, para não perder o fio da meada, né? Eu estava falando que a gente tem que chamar a responsabilidade para a gente e se organizar. A cama é para dormir. Quando a gente vai para a cama é para descansar, é para dormir, né? E tem gente que leva celular para a cama, que leva uma televisão para dentro do quarto. Estou experimentando café porque, como eu fiz pouquinho, não perdi a noção. Perdi a noção da quantidade de açúcar. De pó também. Vou fazer um bem bolado. 3 colheres de pó. 4 colheres de açúcar. Eu coloquei 4 colheres de açúcar. 3 colheres de pó. Acho que vai ficar meio amargo. Eu quero um cafezinho bom. Eu acho que ficou um cafezinho bom, 3 colheres de pó. Porque normalmente 4 colheres de pó é para 1 litro d'água. Ali não tem 1 litro d'água. Bem menos de 1 litro, porque não posso fazer muito, não, senão vou me embebedar, tomar café. Né? Então, como eu estava falando para vocês, eu me organizei e eu estou dormindo melhor. Eu estava tendo crise de labirintite. Eu estava com labirinto atacado. E um dos motivos de crise de labirintite é o estresse, é a falta da gente ter uma boa noite de sono, né? E graças a Deus eu estou conseguindo me organizar e tendo boas noites de sono. Lógico que segunda-feira o pessoal costuma dizer que é o dia da preguiça. Então na segunda-feira eu acordo um pouco mais tarde, porque eu acordo durante o sábado e o domingo mais cedo. Da sexta para o sábado eu acordo cedo e do sábado para o domingo eu acordo por volta de 2h30 da manhã. 2h30 da manhã. Para poder me organizar, carregar a perua para ir fazer a feira lá de Guarulhos. Então é muito corrido o sábado e o domingo para mim. Agora dar uma esquentadinha no café para pôr na garrafa. Para ele ficar bem quentinho. Já coloquei ali, vou dar uma esquentadinha. Sábado e domingo é muito corrido, né? Eu acordo muito cedo. Então na segunda-feira seria o dia da preguiça, né? Mas como a gente já está acostumado a acordar cedo, não tem jeito. Não tem jeito de dormir até mais tarde. Mas eu mesmo assim eu consigo ficar até umas 6 horas, 6 e pouco na cama. Aí quando foi por volta das 6h15, 6 horas, acordei com os cachorrinhos arranhando a porta. Né? Aí eu vou levantar para dar comida para eles. Eu levantei, esquentei a comidinha, coloquei comidinha para eles. E aí um monte de... os pratinhos deles eu não lavei ontem à noite, ontem à tarde, quando eu dei comida para eles, deixei aqui. Lavei os pratinhos, pus a comidinha deles, já comeram, agora estão aqui. Quando come fica tudo de boa. Se não come, aí eles ficam fazendo arte, ficam fazendo bagunça. Então a gente não pode deixar eles sem comer, porque eles ficam roendo as coisas, ficam bagunçando. Tá tudo quietinho aqui, ó, deitadinho no chão, aqui, tentando barriguinha aqui. Né? E eu tô aqui terminando meu cafezinho, finalizando. Aqui a minha mulher, ela não tá aqui, eu vou ter que tomar esse café todinho hoje, tá, se eu consigo. Eu tô evitando de tomar café durante a tardezinha e a noite, porque o café, de fato, ele é um energético, ele mantém a gente muito aceso, muito ligado.
fica muito ligado, então a gente não consegue relaxar para dormir. Então eu evito tomar café à tardezinha e à noite. Olha aí, ó, terminei o cafezinho, vocês estão servidos, tá? Então, tomar um cafezinho. Tá bom, tá gostoso, tá do jeitinho que eu queria. Apesar de que, ultimamente, as boas marcas de café perderam qualidade, tá? Eu quero chamar a atenção a respeito disso aí. O nosso governo começa a viajar para fora e vender nosso café, a nossa carne, né? E aí acaba faltando cafezinho de qualidade, a nossa carne de qualidade. A gente já não tem, já tá caro aqui. Aí os cabas vai vender tudo lá para fora e falta para nós, né? Então nosso cafezinho de qualidade, vocês podem observar. As marcas melhores para mim, tá? Ultimamente a qualidade caiu muito, muito. Eu poderia aqui falar as marcas, mas não vou falar. Vocês acompanham, né, na televisão a propaganda das grandes marcas de café. E vocês podem ter certeza, não é mais o mesmo café, tá diferente. Caiu muito a qualidade do nosso cafezinho de marcas famosas, tá? Eu, não é pelo fato de ser famosa, é pelo fato de ser a melhor. Eu gosto do café a vácuo, mas todos eles perderam qualidade. Por quê? Porque eles mandam o melhor para fora e deixam para nós o pior. Mas a gente vai fazer o quê? Os caras mandam e vai fazer o quê? O imposto já sai na nota para nós pagar. Nós estamos pagando mais caro por um café de pior qualidade. A gente paga mais caro pela carne de pior qualidade. Então é o Brasil, tá? É o Brasil. A gente não quer falar dessas coisas, mas o YouTube, ele acaba às vezes tirando alguns nossos vídeos do ar, porque a gente grava um vídeo e a gente começa a falar de algumas coisas e acaba entrando política no meio. Eu acho um absurdo isso aí. Eu acho que a democracia, ela nos dá asa para voar. E quando a gente tem uma rede social, quando a gente tem o YouTube, por exemplo, que tira da gente a oportunidade da gente influenciar, né, e de mostrar a realidade para as pessoas, a gente está sendo censurado, está sendo cortado. Então eu acho que não é legal. Acho que o YouTube tem que deixar a coisa fluir, tá bom? Já perdi vários vídeos meus porque falam de político. Quando você fala de político, não tem como não falar dos bons e dos maus políticos, né? Ultimamente nós só tem maus políticos no Brasil. Nosso Brasil está passando por uma situação que só Deus. Esfriou meu café. Então, gente, vamos voltar ao vídeo. Vamos voltar à nossa conversa. Eu estava falando sobre a organização, né, que a gente tem que fazer, sobre sonhos, sobre pesadelo, né? E às vezes a cura está na gente, né? A cura para esses pesadelos, para esse sonho, para essa vida difícil que a gente tem, né? Tá na gente mesmo, a gente que pode se organizar e diminuir um pouquinho esse fardo na gente, a gente ter boas noites de sono, a gente ter menos pesadelo. Como eu falei para vocês, eu estava numa situação difícil porque eu não estava conseguindo nem dormir. E aí passei na uma médica aí, otorrinolaringologista, e aí ela queria passar remédio para eu dormir. Falei, ó, Francisco, eu vou passar um remedinho para o senhor dormir. Tá bom? Eu falei, ó, doutora, eu não queria tomar remédio não. Não queria tomar remédio para essas coisas não. E aí ela me passou a receitinha, mas eu não tomei o remedinho. Porque eu considero que muito dos remédios que a gente às vezes precisa fazer uso pode ser evitado com algumas manobras que a gente pode fazer no nosso dia a dia. E aí, ao invés de você tomar o remédio, você muda alguma coisa, muda alguma bebida, muda o seu sono, tenta dormir um pouco mais, tenta introduzir um chá, um calmante para
poder ajudar no sono, né? E aí eu fiz algumas mudanças, né? E entre essas mudanças tem até a academia, né? Porque eu e minha mulher, a gente começou a fazer academia lá no SESI, né? E a gente tem percebido que tudo somado junto, né? A academia, essas mudanças na alimentação, o chazinho, tudo isso tem influenciado e tem dado bons resultados na questão do sono, né? Que eu tinha dificuldade de dormir, agora eu estou dormindo melhor, né? Então tem muita coisa que faz parte de uma organização que a gente tem que fazer, né? Tem que separar as coisas. Separar o sonho do pesadelo, separar a vida real da fantasia, né? Que é para fazer a vida ficar mais fácil. A gente tem que parar de querer o impossível. É lógico que a gente tem que ter algumas metas, né? Tem que traçar algumas metas para a gente alcançar, mas a gente não pode dedicar a nossa vida ao cumprimento dessas metas, porque tem muita coisa que a gente tem anseios, tem muitos projetos nossos, eles são nossos, não é um projeto de Deus para a nossa vida. E tem muita gente que não consegue realizar algumas coisas na vida porque está querendo coisas impossíveis. Está querendo coisa que não é para ela. Não é projeto de Deus na vida dela, né? Então a gente tem que deixar Deus trabalhar um pouquinho na nossa vida também. Não adianta a gente querer as coisas do nosso jeito, porque você sabe que se fosse por nós, pelo nosso querer, né, a gente era dono da própria vida, né? E a vida não nos pertence. A gente só está aqui numa missão. E essa missão que nos deu foi Deus. Nós não nascemos aqui livre para construir a nossa missão. A nossa missão ela já veio. No dia que nós chegamos, nós já veio com a missão aqui na Terra. A gente tem que separar as coisas porque tem que deixar Deus trabalhar na nossa vida também. Não é só aquilo que a gente anseia, não é só aquilo que a gente quer. A gente está vivendo a Semana Santa, né? Ontem foi Domingo de Ramos e entramos agora na Semana Santa, né? E a gente, católicos, né? A gente entra numa semana de reflexão. Talvez seja por isso que eu estou gravando esse vídeo para vocês. A gente sabe que a igreja não proíbe, que foi uma imposição na época para os senhores feudais, para os ricos, durante a Semana Santa fazer penitência, fazer jejum e fazer abstinência de carne, comer o que os pobres e os escravos comiam, que era peixe. O que tinha assim, em abundância era peixe. Então era barato, era uma comida simples. Então a igreja pediu para os poderosos, os senhores feudais, os ricos, comerem da comida que o pobre comia. Mas a coisa chegou a um ponto, né? O mundo está tão capitalista, está tão ambicioso pelo dinheiro, que aquela comida barata se transformou numa fonte de lucro para o homem, né? Então nessa Semana Santa o peixe fica mais caro, né? E as carnes já estão caras, e aí é mais um custo para o pobre, para a gente que vive de salário, ter que pagar caro 1 quilo de bacalhau, 1 quilo de peixe mais nobre, para poder comer na Semana Santa. Então assim, é preciso que as pessoas entendam
Porque a igreja não proíbe você consumir carne na Semana Santa. Foi um pedido, né? A igreja não impõe essa condição hoje para nós, porque hoje virou uma exploração o preço dos peixes, né? Exploração, né? As pessoas estão explorando demais comercialmente a Semana Santa, vendendo peixe caro. Então, se você não pode comprar o peixe, fique em paz, que você não está em pecado, não. É um pedido da igreja, não é uma imposição. Você não está pecando contra a igreja. Você simplesmente não pode cumprir com esse pedido da igreja, porque a tua condição financeira não favorece. Então, você não vai ser penalizado, isso não vai ser considerado um pecado para você. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Ele sabe a situação que a gente está vivendo. Né? Então o vídeo de hoje, né, é eu conversando com vocês, falando a respeito disso. Né? Da situação que nós estamos vivendo, dos nossos sonhos, das nossas dificuldades. Mostrei os cachorrinhos para vocês, porque muita gente estava falando para mim, vocês pararam de gravar e eu tava com saudade. E eu entendo elas, né? Entendo elas. Eu sinto saudade também de gravar os vídeos e mostrar eles para vocês. Aqui, ó. Minha mulher comprou esses pratozinhos para dar comida separadamente, porque eles brigam muito. Separado a gente talvez consiga dar uma quantidade de comida melhor para cada um, né? Então, ela comprou esses pratinhos para a gente tentar. A gente no começo tentou dar de forma individual para cada um, mas a gente não conseguiu. Estava dando nessas bandejas assim, ó, as bandejas de bolo. Mas parece que está dando certo, eles estão comendo bem. Eu estou falando da vida e volto para os cachorrinhos, porque eu gosto de ficar bem à vontade, deixar vocês bem à vontade, tá? Mas eu quero finalizar o vídeo falando isso para vocês, né? Não leve muito sério, não leve muito a sério essa questão do projeto de vida que vocês estão construindo para vocês, porque às vezes a gente fica querendo uma coisa para nós que não é o sonho de Deus para nós, não é o projeto de Deus para nós, né? Tem uma música do Frei Gilson que ele canta assim: deixa Deus sonhar em ti, né? E aí na pregação ele fala que às vezes a gente quer coisa, às vezes a gente constrói um projeto de vida para nós que não é o projeto de Deus para nós, né? Não é o projeto de Deus para nós. E quando a gente insiste muito nisso, em querer uma coisa que não é para nós, a vida se torna um fardo pesado. Viver se torna difícil. E é daí que vem a depressão. A gente vê hoje muita gente com depressão, muita gente doente, porque elas não aceitam o projeto de Deus na vida delas. Elas querem fazer o projeto de vida delas. Elas querem dinheiro, elas querem carro, elas querem casa na praia, elas querem viajar de avião, né? E Deus não tem esse projeto para elas. Deus tem outro projeto para ela. E a gente não conhece os desígnios de Deus. E aí o que acontece? Muita gente não faz questão de conversar com Deus, porque eu estou aqui nesse momento conversando com vocês, mas eu estou conversando com Deus também. Às vezes eu fico sozinho aqui, eu converso com Deus. Não converso com Deus assim falando como eu estou falando com vocês, mas porque às vezes a gente vê gente andando na rua falando sozinho, e aí você olha para ver se a pessoa está no celular. Não, ela está falando sozinha. Às vezes é um problema de saúde, né? Mas eu falo com Deus assim, de coração para coração, do meu coração para o coração de Deus. Não falo com a boca, né? Porque Deus ele nos conhece. Nós não precisamos ficar pedindo as coisas para Deus. Nós não precisamos ficar gritando na igreja para Deus: Senhor, Senhor. Não. A verdadeira oração é a oração do silêncio. É aquela oração dentro do seu quarto, de boca fechada, ajoelhado ou deitado, de lado, virado para cima, mas é a oração do silêncio. É ali onde você conversa com Deus e Deus te escuta. As pessoas têm que aprender isso, que
Deus não é surdo, não. Deus nos conhece por dentro. Ele conhece cada pedacinho de nós. Os problemas de saúde que a gente tem, antes da gente descobrir, Deus já conhece. Tá? E se você pedir para Deus, Senhor, cuida de mim, Senhor, me protege dos males, das pestes, me protege dos olhos gordos, né? Das pessoas maldosas, né? Me protege espiritualmente e fisicamente de tudo que é ruim. E o Senhor, Ele vai te livrar, Ele vai te potencializar, Ele vai te curar. Às vezes tem um probleminha de saúde começando dentro de você e por meio de uma humilhação sua, porque a gente tem que se humilhar, pedir para Deus, reconhecer que somos fracos, somos pecadores, precisamos dele, né? Não precisa gritar, não precisa ficar gritando. Deus sabe da nossa necessidade. Mas é preciso que a gente se humilhe, que a gente fale, Senhor, me socorre, eu preciso de Ti. Então falta para muitas pessoas, né, reconhecer que é dependente de Deus, que precisa de Deus. Nós não somos escravos, somos servos. Nós não somos escravos de Deus, somos servos. E nessa servidão, Deus nos vê com muita misericórdia. Ele supre nossas necessidades, mas é preciso que a gente reconheça esse poder dele está nos suprindo. É preciso que a gente se despeça, que a gente se... A palavra melhor seria se despir. É preciso que a gente nos desvestimos, né? Tirar nossas vestes. É preciso que a gente fique pelado, né? Diante de Deus, desses sonhos do mundo, dessas coisas do mundo. Então, se desvista dessa loucura do mundo. A gente vem no mundo peladinho, sem roupa, sem dente, sem cabelo. E o dia que a gente partir daqui, a gente vai voltar pelado, sem nada. Tudo que você construiu vai ficar aqui, tá bom? Olha, gente, minha bateria está acabando. Eu vou ter que encerrar o vídeo. Depois a gente volta, tá? Então, antes que a bateria descarregue finalmente, eu vou encerrar o vídeo, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu falando com vocês. Espero que vocês aproveitem bem. Quem gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo, deixe seu like para ajudar nosso canal a crescer, tá? Então, fique com Deus e até a próxima. Vida no Trecho. Tchau!